Oi, gente. E aí, Ale, tudo bem? Boa tarde pra todo mundo. Ó, joguei um filtrinho porque ficou bom, hein? E aí, Nívia, tudo bem, gente? Deixa eu ver aqui. E aí, Ale, como que você tá? Oi, Rê. Que bom que deu pra você entrar. Falei com a Rê agora há pouco. A Renata, minha amigona do coração que mora no Canadá. Tudo bem também? Oi, Wendel, tudo bom? Prazer ter você aqui. É, deu o filtrinho dá uma melhorada, né? E aí, Ivan, tudo bem? E aí, Jana? Olha, sabe o que é muito legal? E aí, Denise, Adri? A Andréia tá na sala também. Legal que a gente vai criando um público fiel, né? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ó. Aí tem o encontro das irmãs aí. E aí, gente, boa tarde, boa tarde, boa tarde. É, esse nosso encontro aqui aos domingos, né? É para sempre poder agregar uma ferramenta a mais, uma estratégia. Eu sempre falo assim, né? Se for agregada uma nova palavra, uma nova ideia que possa fazer a diferença, já vale a pena a gente parar nosso tempo, porque na verdade o nosso tempo é o nosso maior bem, né? Oi, Elda! E eu falo que o nosso tempo é a única coisa que não volta, né? Então, o fato de você parar o seu tempo para dedicar esse tempo da live aqui mostra que você está comprometida, porque a live possivelmente fique gravada, mas está aqui ao vivo já pegando a informação no mesmo momento, isso é muito legal. E eu sempre estou trazendo um tema baseado no que as pessoas sempre comentam e pedem, algo que também é muito necessário no nosso dia a dia, né? Ó, a Marcela aí também, a Mari deve estar vendo agora. Oi, Mari! A Mari fica lá no outro cômodo, esperando a live acabar. E esse assunto, né, falar sobre produtividade é algo que eu acho que vai ser difícil a gente encontrar uma pessoa hoje que fale assim, não, eu não quero ser uma pessoa que tem uma produtividade boa, não ligo não das coisas não acontecerem, eu acho que é difícil, né? Então é muito importante a gente poder entender, né, como que nós podemos hoje fazer algo a mais para que a gente possa hoje ter uma produtividade melhor no nosso dia a dia, né? Na nossa rotina. E aí, Adriana Sela, acho que a Adriana é amiga da Patrícia, eu acho, que tá lá no Texas. Essa live tá ficando internacional, né? Tem pessoas de vários lugares aí, que legal. Marcinha e Marcinha, a Rejane. Então, como que eu vou colocar hoje para falar sobre esse assunto? Eu vou colocar em dois blocos. As coisas que prejudicam a nossa produtividade e as coisas que aumentam a nossa produtividade. Então, são dois aí pontos importantes para que a gente possa hoje assumir, lá, diretamente do Texas, isso aí, que legal. E poder realmente hoje ter resultados melhores, né? Porque a gente realmente faz tudo em prol de um resultado melhor na nossa vida. Então eu vou começar aqui a live, se vocês quiserem compartilhar aí, manda um aviãozinho aí para as pessoas que você acredita que hoje possa estar buscando ser mais produtiva. E aí, Fábio, Lili, tudo bom? E poder aí compartilhar um pouco aí desse conhecimento. Então, quais são hoje as coisas, né, que possam estar hoje prejudicando a nossa produtividade? A primeira coisa é aquela pessoa que ela é multitarefas, né, quer fazer tudo ao mesmo tempo. E a pessoa que quer fazer tudo ao mesmo tempo, é muito importante a gente ter clareza sobre esse detalhe, porque assim, quando a gente já faz algo durante muito tempo e aquilo já está no piloto automático,
você consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, aquela pessoa que é multitarefa, por exemplo, a pessoa que está fazendo um almoço, ela consegue fazer 3, 4 coisas na cozinha ao mesmo tempo. Então ela consegue fazer o arroz, o feijão, ela consegue ir lavando uma louça e fazendo a mistura, ela consegue. Por quê? Porque aquilo já está no piloto automático. Então, quando você já faz algo que já está na competência inconsciente, o que acontece? Você faz várias coisas ao mesmo tempo, é igual dirigir. Para mim, a analogia com dirigir é a mais simples e clara para definir isso. Por quê? Porque hoje a gente dirige, come, fala no celular, faz tudo ao mesmo tempo. Não é assim? Então, por quê? Porque já não está mais na competência consciente. A gente faz e vai sem pensar mesmo. Agora, quando a gente está... quando a gente tem a nossa rotina, quando a gente tem as ações do nosso dia a dia, é muito importante verificar que é o seguinte, que quando a gente está fazendo algo novo, ou algo para adquirir, assimilar um novo conhecimento, ou para poder entregar um resultado, é muito importante a gente entender que se eu quero ter uma alta performance, se eu quero realmente entregar um resultado melhor, eu vou precisar entender e priorizar o que a gente chama de monotarefa. É você focar em uma coisa e colocar ali realmente a atenção no que você está fazendo, porque aquilo exige resultado. É diferente, né, de você poder estar fazendo uma academia, ouvindo uma música e batendo um papo. Por quê? Porque aquilo não tem um foco para um resultado. Óbvio que você está ali fazendo uma academia, você tem um objetivo, né? Mas o seu foco de atenção... eu falo isso, por exemplo, das pessoas que fazem musculação. Por exemplo, antes da pandemia, eu estava com um personal, ele montou uma série. O que acontecia naquele momento? Eu até desliguei a música, porque eu falei, nossa, como que é mesmo? O que tem que fazer? Qual é o movimento? Depois que você treinar e o seu cérebro já entender o caminho, você pode direcionar o foco para outros pontos. Mas quando você coloca uma coisa como monotarefa, o que acontece? Você foca, igual, por exemplo, vou dar um exemplo do dia a dia. Vamos imaginar que você quer ler um livro, tá? Então eu sempre vou bater forte nas minhas lives, nas minhas palestras, né, no hábito da leitura. E aí você tá lá, você tá comprometido a fazer a leitura do seu livro. Aí o que acontece? Aí vai e você fica dividido, porque você tá lendo ali, aí de repente vem uma coisa na sua cabeça, isso também vou mencionar aqui hoje, mas você para olhar o celular, mas você não tá lendo o livro? Você parou para ler o livro e você tá olhando o celular, é isso mesmo? Você tá fazendo duas coisas ao mesmo tempo? Você tá respondendo a mensagem e tá continuando lendo. Você tá ouvindo o que o outro tá falando e tá continuando lendo o livro. Então, na verdade, se você quer hoje, de fato, absorver essa informação, esse conteúdo, você vai precisar colocar um hiperfoco ali. Então é muito importante ter essa consciência, né? Porque o nosso cérebro, ele não tem a capacidade de focar com atenção em duas coisas ao mesmo tempo se eu quero dar um resultado ali na frente. Óbvio, como eu disse, tá no piloto automático, eu tô fazendo sem pensar, são ações mecânicas. Então, eu já automatizei mecanicamente, hoje eu vou lá e dirijo e faço várias coisas ao mesmo tempo. Então, é importante isso, porque senão o que vai acontecer? É o que a gente chama assim, porque a gente busca o quê? Realmente uma performance maior, uma alta performance. E se hoje eu começar a focar em várias coisas ao mesmo tempo, o que vai acontecer? Eu não vou fazer nada eu vou fazer uma coisa e aí eu tô fazendo as outras simultaneamente e eu vou ter o quê? Aquela atividade e flashes das outras atividades. Então, acaba que não tem aquela eficiência e realmente o resultado não vai ser o que você espera. Tô vendo todo mundo aqui. Nossa, a Flávia Mota tá na live também. Então esse é o primeiro ponto, né? A gente poder realmente colocar o foco aí para direcionar nossa atenção em uma tarefa e depois ir se organizando com isso. A segunda coisa que prejudica a nossa produtividade é a gente viver sempre na urgência. Sabe, sempre apagando incêndio, deixando tudo para a última hora. Então já sabe que vai ter que entregar algo, mas fica na última hora. Eu tenho que ir lá e entregar um relatório no meu trabalho, para o dia 10, você ficou sabendo há 20 dias atrás e você decide fazer no dia 9, na véspera, às 11h50 da noite, assim, na beira de poder entregar.
Então, essa questão de poder fazer tudo ali na última hora, na correria, faz com que você realmente prejudique a sua produtividade. É muito importante também, quando a gente está falando essa questão de viver na urgência, é você ser realista, você prometer o que você vai entregar, o que você vai cumprir, né? Porque às vezes a pessoa ela quer abraçar, o dia tem 24 horas e na realidade dela parece que tem 72 horas, de tanta coisa que quer que aconteça ao mesmo tempo. Então, achando que sempre vai dar tempo. Não, vai dar tempo de fazer isso, vai dar tempo. Normalmente a pessoa que anda nessa linha é uma pessoa que foge muito de planejamento, normalmente são pessoas que não têm agenda. Então ela coloca tanta atividade no dia dela que ela não tem consciência mesmo que ela não vai dar conta de fazer e ela acha que vai. Então ela acha que ela vai conseguir apagar o fogo ali nos 45 do segundo tempo. Então esse é um outro ponto que acaba prejudicando a nossa produtividade. Então, ser multitarefas, viver sempre na urgência, apagando os incêndios. Depois eu abro, se vocês quiserem deixar alguma pergunta sobre esse tema, tem aí um espaço, né, uma caixinha para perguntas, se vocês quiserem colocar, e depois eu abro e deixo aberto aqui também no chat, se vocês quiserem. Renata, tá todo mundo aí hoje, hein? Alexandra, tem uma galera aí. E um outro ponto é você ser um agradador. Esse é um ponto assim, super delicado, né? Você querer agradar todo mundo. Por que isso é algo que vai interferir na sua produtividade? Na verdade, isso daí a gente fala que é um grande câncer da produtividade, porque o que acontece com a pessoa que ela é aquela pessoa que quer agradar todo mundo, que atende todo mundo primeiro para depois suprir as suas necessidades? Primeiro, já coloca que o outro sempre, o resultado do outro é sempre mais importante do que a pessoa, do que o dela, né? Quando a gente entra no avião, o que a gente ouve, né? Em caso de emergência, máscaras vão cair sobre nossas cabeças, coloquem você primeiro para depois você ajudar o próximo. Então é muito engraçado porque muitas pessoas querem fazer pelo próximo, mas se você não fizer por você primeiro, é igual o líder, né? Aquela pessoa que quer liderar pessoas, liderar a equipe, a sua família, ela primeiro precisa liderar a si mesmo. Se ela quer ajudar pessoas a controlar o seu lado emocional, primeiro ela vai ter que controlar ela emocionalmente. Se hoje nós não começarmos a mudança de dentro para fora por nós, a gente sempre vai estar correndo, né, como falar, eu tô correndo atrás de algo melhor e porque sempre o que tá fora tá melhor, o outro é que é mais importante. Então, esse é um ponto muito de começar a se atentar mesmo, porque muitas vezes não é consciente. Muitas pessoas acabam indo lá e faz tudo pelo próximo e às vezes é o último da lista, né? Então, quando a gente está elegendo as prioridades, o quanto que você está se colocando como uma prioridade para poder realmente tomar as ações necessárias em relação ao que você deseja, em relação aos seus objetivos, né? Porque quando você faz isso, quando você coloca o outro e querer sempre agradar, sempre querer fazer tudo da melhor maneira para o próximo, você acaba falando não para a pessoa mais importante desse mundo, que é você. Porque quando você fala não para você, você vai começar realmente a cada vez mais se afastar dos seus verdadeiros sonhos, dos seus objetivos, porque se você olha e tudo que é seu fica para depois, e aí começa realmente a viver uma vida que a gente fala, né, aquela vida, eu falo que é a coisa mais triste que tem, a pessoa que deixa de sonhar, que não tem objetivos claros, e infelizmente a maioria das pessoas não tem objetivos claros e bem definidos, e é uma grande porcentagem. Aline, como assim? Pessoas que sentam e têm por escrito tudo o que quer realizar com prazo, ações que tem que ser feitos. Hoje a gente olha e vê com tanta coisa sendo entregue gratuitamente hoje online, que é meio que surreal olhar e ver que as pessoas buscando a informação não transformam isso em conhecimento, porque está muito fácil o conhecimento hoje. Se você clicar qualquer informação hoje na internet, aquilo está de pronto entrega na sua mão. Então começa a transformar conhecimentos, coisas que você ouve, que você aprende, começa a transformar isso em resultados, em ações na sua vida, porque isso é muito importante. Oi, Cris! E um outro ponto que prejudica a produtividade é você permitir as interrupções no seu dia a dia.
Assim, o ponto mais alto aí que nos interrompe são as notificações no celular. Então, na verdade, a gente tem que fazer escolhas. Por quê? Porque quando a gente hoje coloca uma notificação e a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor e não nos tornar refém dela. Porque quando a gente coloca a notificação para tudo, para WhatsApp, para os grupos, para o Instagram, para o Facebook, para o e-mail, o que acontece? Cada vez que sobe uma notificação, cada vez que faz aquele pim, aquele barulho, o seu cérebro automaticamente ele tira você do que você está fazendo e direciona para aquela necessidade que você colocou como uma necessidade. Mas aí o que acontece quando eu tiro as notificações? Quando eu tiro as notificações, eu assumo o controle. Eu olho o WhatsApp, eu olho o Instagram, eu olho o Facebook, o meu e-mail, a hora que eu puder. E não a hora que a notificação me chama pra... Eu tô refém da notificação. Aline, mas é que de repente pode ser uma coisa urgente. Sabia que foi inventada uma coisa que quase ninguém tá usando mais, chamado telefone? Que se for algo urgente, que a pessoa precisa falar com você agora, é vida ou morte, que não pode esperar até o seu próximo passo, que eu vou falar sobre isso, sobre o próximo bloco de atividades, para que você possa retorná-la. Se for algo extremamente urgente, caso vida ou morte, sabe o que essa pessoa vai fazer? Ela vai pegar o telefone e vai te ligar. Coisa rara hoje, né? Hoje, pra você ligar pra alguém, você tem que pedir permissão. Você manda uma mensagem assim, fulano, tá podendo falar? Posso dar uma ligadinha? Olha que loucura que é isso hoje. Quer dizer, fazer uma ligação hoje já virou quase uma ofensa quando você liga pra uma pessoa. Eu já escutei relatos da pessoa falar assim, nossa, a pessoa tá me ligando, que absurdo. Tipo, nossa, tô sendo invadido aqui. Olha pra você ver como que as coisas estão mudando, né? Eu não sei você, mas quando eu quero resolver alguma coisa e quando eu quero de fato ser produtivo, eu quero falar com alguém. Por exemplo, você quer coisa mais assim, que toma o nosso tempo, que joga o tempo no lixo, você hoje pode querer resolver coisas com telefonias. Esses dias mesmo estava ligando na minha operadora para resolver um negócio do meu pacote lá, e aí aquele chá de cadeira. Agora, o que você prefere? Você prefere ser atendido por uma máquina? Ou você prefere ser atendido por um ser humano que vai pegar o telefone imediatamente e resolver o seu problema? Então, na verdade, a gente está perdendo algumas coisas que são super importantes, que é esse contato humano. Então, por exemplo, se realmente a pessoa precisa de você, ela vai fazer um contato de outra maneira. Ela vai te ligar. E aí o Fábio tá falando, e quando liga, ela atende. É bem isso mesmo. Fala, que isso, que ofensa, não vou atender, não, tá me ligando, né? Então, na verdade, o que acontece? Quando eu assumo o controle e eu decido ser uma pessoa mais produtiva e realmente entender que vai ter momentos que eu vou fazer determinadas ações, não tô falando que é para você se alienar do mundo, pelo contrário, não tem como hoje você tá fora de uma rede social como o WhatsApp, por exemplo. É a maior via de comunicação hoje, isso a gente já sabe. Mas você poder hoje realmente ter o controle de você fazer isso e não alguém te chamar, olha aqui, ó, vem aqui, agora você vai lá e olha o seu WhatsApp, olha, apitou aqui, ó, vai lá ver a mensagem que chegou no seu direct. E assim você se torna refém da tecnologia. E uma coisa importante quando a gente está falando de interrupções do dia, quando você estiver no seu bloco de atividades, que eu vou falar sobre isso, para que você possa se tornar mais produtivo, é importante também você criar acordo com as pessoas que estão na sua casa, principalmente nessa fase agora, onde nós estamos vivendo esse isolamento, né? A maioria das pessoas em casa, a gente precisa ter acordos com as pessoas que a gente hoje mora, principalmente para quem tem filhos, para que a gente possa hoje tornar o nosso trabalho produtivo, porque como é que você produz algo, toda hora alguém abrindo a porta te pedindo algo, ou te chamando para fazer alguma coisa. Então, olha, seguinte, família, agora eu vou entrar no meu bloco onde eu preciso de foco. Então, eu vou pedir para que vocês esperem e até X horário eu vou pedir para que vocês não me interrompam. Simples assim. Mas existe uma outra coisa também que é rara hoje em dia, chamada comunicação. A comunicação com o próximo, principalmente a comunicação com quem você convive.
com as pessoas que moram na sua casa, com as pessoas que você trabalha, com as pessoas que estão ali, ó, na sua rotina. Então, tudo que é verbalizado, tudo que é acordado antes, não tem problema, ninguém pega mal. Agora, imagina se você não faz um acordo. E aí a pessoa entra dentro do seu escritório, do quarto que você está trabalhando aí em casa, e você vira e já mete aquela, no meio do peito, assim, aquela patada, porque você tá ali super focada e você perdeu a linha de pensamento, e aí você vai e explode. A pessoa não vai entender nada, você vai criar um mal-estar, sendo que você poderia já ter resolvido isso de uma outra maneira, simplesmente pelo fato de você ter feito um combinado, né? Então, eu sempre menciono a Mari porque, assim, ela tem só 5 anos e a minha rotina é super puxada de horários e ela sabe que o meu tempo com ela não é de quantidade, o meu tempo com ela é de qualidade. Então, a gente combina, Mari. Então, a hora que a mamãe vai trabalhar e aí eu vou tirar um tempo pra gente ficar junto. E aí, nesse tempo, eu me policio. Às vezes eu não faço isso, mas me policio para nem ficar junto com o celular. E isso é uma coisa que eu estou trabalhando para mudar em mim. O tempo que eu dedicar a ela, que é aquele tempo de qualidade, eu deixar o celular em outro cômodo, para nem ouvir, nem ver nada. Então, assim, é algo que eu estou dando passos para evoluir. E eu sei que eu vou conseguir estar 100% com ela sem estar com o celular do lado, porque é inconsciente, vira quase uma compulsão o celular. Porque você tá com ele e você olha. Não, você tá no bolso, vibrou. Você tá ali do lado, acendeu uma luz, você olhou. É muito rápido a reação que nós temos, porque já virou algo muito automático. Então é importante, quando a gente quer realmente hoje... principalmente quando a gente quer ter relações de qualidade, por exemplo, na hora que nós almoçamos, eu, Marcela, Mari... Celular, assim, tá, às vezes a gente pega, sim, mas a prioridade é não mexer em telefone celular na hora que a gente tá almoçando, porque a gente consegue fazer refeição todo mundo junto. Então, é importante isso, e a própria Mari nos cobra, fala, sai do celular, mamãe, para de mexer no celular. Então, ela já entendeu que o tempo dela é um tempo de qualidade. Então, combine isso com as pessoas para que você possa hoje... conseguir realmente realizar tudo que você deseja. Então, quais são os 4 pontos aí que prejudicam a nossa produtividade? Ser multitarefas, viver as coisas sempre na urgência, apagando incêndios, ser um agradador, sempre querer fazer tudo pelos outros, sempre o bonzinho aí, deixando você de lado, e permitir as interrupções no seu dia a dia, ou pela tecnologia, pelas notificações, ou pelas pessoas que você convive à sua volta. Às vezes as interrupções vêm de dentro da gente, né? O nosso cérebro, ele interrompe a gente toda hora, né? Assim, já vou te dar uma dica de como fazer isso. Que é quando a gente tá falando agora, o outro ponto que eu quero trazer é como a gente aumenta a nossa produtividade. E o primeiro ponto para aumentar a nossa produtividade é eliminar a preocupação da mente, que é o que eu acabei de mencionar, né? Como que eu elimino a preocupação da minha mente? Porque se eu quero hoje ser mais produtiva, eu preciso ter foco. E para eu ter foco, eu vou precisar o quê? Tirar as pré-ocupações. A própria palavra já diz, é uma ocupação que não é para estar ali agora, é uma pré-ocupação. Então, qual que é um ponto para que eu possa aumentar a minha produtividade? É eu tirar isso do meu caminho. Se eu tô num momento onde eu tô focando em algo e toda hora vem um monte de coisa pipocando na minha cabeça que eu tenho que fazer, eu tenho que pagar a conta, eu tenho que buscar aquilo, eu tenho que buscar roupa na costureira, eu tenho que ir lá... Começa a vir tanta coisa, que você não vai conseguir colocar o foco no que você tá fazendo. Então, é importante o quê? E um ponto importante de vocês entenderem que é o seguinte, a nossa mente, ela tem um consumo energético absurdo para tomadas de decisão. Então, se eu tô lá, focada em algo, e aí começa a vir um monte de coisa na minha cabeça, e eu começo a pensar como eu vou fazer aquilo, eu tô tomando várias tomadas de decisões simultaneamente, isso gera um gasto energético tremendo, e faz com que eu, além de eu tirar o foco do que eu tô fazendo, eu me desconecte, e aí e dá um cansaço mental mesmo. E outra coisa, que isso até, de repente, pode até... ser uma coisa que fala assim, não, mas como assim? Eu quero que você aceite uma coisa. Aceite porque é uma realidade. As tarefas, elas nunca vão ter fim. Aceita que dói menos. Você começa uma coisa, daqui a pouco já tem outra, começa uma coisa. Por isso que existe uma coisa chamada prioridades.
Eu vou falar sobre isso também, da gente eleger as prioridades. Então é importante entender que sempre vai ter coisas acontecendo, o mundo vai estar girando, a não ser que você tá lá deitado numa cama dormindo o dia inteiro, né? Então qual que é a maior dica aí? Pega o seu bloco de notas do celular, baixa o aplicativo do Evernote. Eu, particularmente, pelo WhatsApp ser a minha maior ferramenta de comunicação, é o que eu mais acesso mais do que tudo, eu criei um grupo, eu e o meu outro celular. Tirei o meu outro celular e ficou só eu no grupo. Esse grupo chama Resolver. E aí, assim, o que acontece ao longo do dia? Óbvio, tudo que não é para ser resolvido naquele minuto, ou nas próximas horas, vem alguma coisa na minha cabeça, o que eu faço imediatamente? Eu vou lá e jogo no meu grupinho Resolver. Se eu tô muito corrido, eu gravo um áudio. Se eu tô com mais tempo, eu digito. Mas eu jogo, o que eu faço? Eu pego aquela pré-ocupação da minha mente, eu reloco ela em algum lugar que eu sei que eu vou acessar depois, e aquilo me dá o quê? Uma tranquilidade para eu seguir o que eu estou fazendo, para eu ser produtiva naquilo que eu estou fazendo e não ficar distraindo a minha mente com várias coisas. Então, por exemplo, se de repente você vai lá e fala assim, nossa, amanhã é o dia que eu tenho que pagar a escola da minha filha. E eu fico toda hora pensando nisso, como que eu vou focar em outra coisa? Tá bom, eu vou lá no grupo Resolver, pagar a escola da Mari amanhã. O que eu faço todos os dias? Eu faço pela manhã, todos os dias de manhã, eu abro o meu grupinho Resolver e ponho tudo que está lá, tudo que eu escrevi, tudo que eu gravei de algo, eu coloco numa agenda. Talvez no começo você vai ter que colocar um alarme para te lembrar de olhar o grupo Resolver. Não é surreal isso? Mas é um mecanismo que você vai criar para o seu... É um gatilho do seu cérebro para que aquilo se torne uma ação automática e inconsciente. Para que eu torne algo automático e inconsciente, que eu faça sem pensar, o fato de eu ir lá, acordar e já abrir o meu grupinho Resolver, isso não vai acontecer de imediato. Porque o seu cérebro não tem esse caminho, ele não tem essa estrutura de ação. Você vai precisar criar esse caminho. E esse caminho ele só é criado por repetição. Todo dia. Aí o que acontece? Vai chegar um momento que você não vai nem pensar mais. Você já vai acordar e automaticamente, como a gente faz hoje. Acorda, já pega o celular e vai ver o que está acontecendo no WhatsApp. Já entra no Instagram. Tá automático. Você não pensa, deixa eu pôr um alarme para eu entrar no meu Instagram. Duvido que alguém faz isso aqui. Por quê? Porque já tá no piloto automático. Então, se você vai lá e tudo que vem na sua mente te distraindo, você joga em algum lugar, né? Joga lá no bloco de notas, em algum lugar, e você tira aquilo do seu caminho, o que acontece? Pronto, você volta pro seu foco, para onde você tava. Isso é muito importante. Quando a gente tá falando eu adoro a palavra foco, né? Nossa, quando eu olho aquele alvo, acho que por isso que há uns anos atrás, eu fui fazer aula de arco e flecha, eu fui aprender a atirar com arco e flecha, porque eu sempre gostei de alvo, eu sempre gostei de, sabe, aquela coisa certeira que vai, e sempre gostei. Então, se a gente hoje está comprometido a realmente ser uma pessoa focada, a gente precisa entender que a gente tem que usar e colocar nossa mente a nosso favor. Porque vai ter, imagina, é impossível você bloquear, mesmo que você seja o cara mais, a mulher ou o cara mais comprometido da yoga lá, sim, super lá esvaziando a mente. O mundo tá cada vez mais com ações, com coisas novas, a informação. Antes o foco de atenção era agora já é outro, já foi comprovado que a pessoa fica 2 minutos focada em algo, olha que surreal, antes era mais de 1 hora. Então, quer dizer, as coisas estão mudando. Então é importante a gente deixar o nosso cérebro livre aí. Então esse é o primeiro ponto, que é eliminar a ocupação, né, a pré-ocupação da nossa mente. O segundo ponto é organizar o seu dia, né? É organizar hoje o dia que vai vir amanhã. Então, por exemplo, quando eu falei das tarefas que nunca vão acabar, porque quando eu organizo o dia seguinte, então chegou no final do dia, eu vou lá, vou parar e vou ver tudo que tem que ser feito no próximo dia que vai nascer. Então se eu tenho todas as ações, eu vou eleger as 5 prioridades. E essas 5 prioridades são as primeiras coisas que eu vou fazer do meu dia. Só que o que acontece? Isso é uma coisa muito importante também. Quando a gente tem as nossas prioridades, normalmente uma parte delas vai demandar uma coisa
que nos tira da zona de conforto. Normalmente, às vezes, é algo que a gente não gosta de fazer. Por exemplo, para mim é uma prioridade poder fazer atividade física, mas não é uma coisa que eu gosto. Aí o que a pessoa faz? Não é uma prioridade? Tá, prioridade, colocou lá entre as 5. Só que você já não faz de bate-pronto. Não, eu vou deixar pra fazer só à noite. Aí chega à noite, você tá acabado, morto, cansado e não faz. Já foi. Então, o que acontece hoje? A gente tem que começar a entender o seguinte, se é algo que é difícil, que não gosta, mas tem que ser feito, já faz logo e se livra. Imagina que incrível, tá bom. Ai, nossa, tem uma parte lá do meu trabalho que é poder hoje lidar com um momento. Vamos supor que a pessoa trabalha lá e tem um bloco do dia dela que ela tem que fazer cobrança para os clientes dela. E ela não gosta de fazer isso porque é algo ruim, mas ela tem que fazer. Tá bom, se você não pode delegar e você tem que fazer, então você vai ter que tomar essa consciência que vai ter que ser feito. Aí o que acontece? Já que você vai ter que fazer, já faz logo e se livra. Você vai ter que fazer mesmo. E aí pronto, já tira aquilo do seu caminho, porque principalmente quando são ações que você tem mais dificuldade de executar. Porque pensa, você já faz logo de cara, você tá com mais foco, mais energia, com mais disposição, você tá ali dentro, e aí você vai deixar pra fazer o que você não gosta lá pro final do dia, quando você já tá querendo nem pensar em nada mesmo. Então, organiza, pega, elege essas prioridades, e sempre a gente vai ter as prioridades, porque quando a gente elege as prioridades, primeiro, o restante que não é prioridade, você vai olhar e vai ver o que pode ser delegado, o que pode ser delegado, delegue, tá? Tem pessoas que têm dificuldade de delegar. E se você não pode delegar, e você vai começar a verificar, tá? Isso aqui, se eu não realizar hoje, isso vai impactar, vai acontecer alguma coisa? Eu posso relocar isso para um outro momento, caso eu não consiga realizar essas atividades hoje? Então, você tem que estar sempre em acompanhamento com as suas coisas. Por isso que é tão importante quando a gente fala da agenda, né? Eu sempre falo nessa frase, ou você tem agenda, ou você vai ser agenda de alguém. Porque se a pessoa não tem agenda, ela não sabe nem o que ela vai fazer no dia dela, já começa aí a aparecer aí o raio-x do porquê que muitas coisas não evoluem e não acontecem. Você tem que saber exatamente o caminho que você vai trilhar no dia seguinte. Você tem que saber, dentro do seu trabalho, quais são as ações específicas que você vai fazer. Na sua rotina de casa, o que você vai fazer nesse dia. Ou você acorda, tá bom, vamos imaginar agora aqui na época da pandemia. Se você não colocar horário e dia pra fazer as coisas, você vai ficar o quê? Vai lavar roupa todo dia? Vai limpar a casa todo dia? Você vai ficar fazendo todo dia, tudo igual? Ou cada dia você vai, o que eu vou fazer hoje mesmo? Organiza! Não, todo sábado eu vou pegar pra lavar roupa, todo domingo pra passar, e começa a organizar. Tô dando um exemplo aqui da rotina básica, porque é nítido isso, aquela pessoa porque normalmente quando você não tem as atividades locadas nos dias, você começa e não termina. Aí você vai lá, você põe a roupa de molho, mas não dá tempo de lavar. Você começa a passar e aí você para porque não deu tempo, porque tinha outra coisa pra fazer. As coisas não estão divididas, né? Não estão organizadas. Então esse é um ponto. O outro ponto, que já pegando esse gancho, é o quê? É definir os blocos das tarefas. Como assim, Aline? Por exemplo, pega o seu dia, divide ele em blocos e define o que você vai fazer por bloco. Então, por exemplo, vamos imaginar que você vai eleger um dia da semana. Nessa fase seria crucial você fazer isso. Você eleger um dia da semana para você sair e resolver as coisas na rua. Porque daí você vai lá, resolve tudo que faz na rua, chega em casa, né, praticamente já arranca a roupa na porta, já vai tomar um banho e já fica lá, pronto, resolvido. Agora, não, vou sair todo dia, cada dia, hoje eu esqueci de fazer isso. Agora eu tenho que resolver isso na rua. E aquilo vai tirando e vai tomando o seu tempo de uma maneira gigantesca. Porque se você já tá na rua, você já saiu, você já tá lá, você já tá fazendo. Então, define. Vou colocar um bloco do dia da semana e o horário que eu vou resolver as coisas na rua. Eu vou tirar esse período do meu dia para acessar o Instagram e o Facebook. Eu sou uma pessoa que eu e as redes sociais, nós não temos muita proximidade. Vocês devem perceber isso, que eu não posto muita coisa, porque eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo de ir lá, de ficar pegando material, de publicando. Por isso que eu decidi fazer as lives. Porque pelo menos a live eu preparo o material para eu vir aqui no domingo e falar. Um único dia. Eu não consigo ficar todo dia postando coisa. E todo dia, às vezes eu ponho uma coisa relacionada à minha vida pessoal para compartilhar, porque as pessoas
conhecerem a minha rotina também. Mas assim, como eu não tenho tempo, minha vida é uma loucura, então eu vou pegar um dia e eu vou entregar um conteúdo de qualidade do que ficar jogando todo dia um monte de conversa furada. Faz sentido? Então, o que acontece hoje? Eu dividi o meu dia em bloco. Então, quando eu tô falando de entregar material pro Instagram, eu vou fazer isso no domingo. Então, quando eu tô falando de acessar o meu Instagram, então assim, se vocês me mandarem coisas no Instagram, no direct, às vezes eu demoro pra responder. Porque o meu bloco de olhar Instagram e Facebook é à noite, depois que eu tomo banho, antes de eu deitar, eu olho e eu vejo, dou um en passant e pronto. Então, o que acontece? Às vezes eu perco o que tá acontecendo até, porque passou aqueles 24 horas do Stories, a pessoa pergunta, você viu que eu publiquei lá? Eu falei, putz, não deu tempo nem de eu ver hoje. Então eu tenho o meu bloco, então pega o bloco do Instagram, se você é uma pessoa muito viciada em redes sociais, que isso também é algo que reflete sobre isso, tá? Porque se você fica muito tempo nas redes sociais, muito tempo no Instagram e no Facebook, você está literalmente colocando, lembra lá do outro ponto? Você colocando atenção no outro, é isso que você está fazendo. Porque você está ali mergulhando na vida alheia, está ali dentro do que está acontecendo na vida do outro e está esquecendo de você. Então, quando você hoje vai lá e tá na abstinência de não conseguir ficar sem abrir o Instagram, sem abrir o Facebook, você tem que começar a traçar novos objetivos na sua vida. Porque a hora que você estiver ocupado, você não vai ter tempo. Você tá muito na rede social porque você tá com tempo sobrando. Você tá com tempo sobrando, depois você me chama no privado que eu vou dar um monte de coisa pra você se ocupar a sua mente. Um monte de livro, um monte de ações aí. Porque, na verdade, são escolhas que a gente faz. Então pega lá, já que você gosta muito de estar na rede social, pega lá um bloquinho da manhã, um bloco na hora do almoço, um bloco no final do dia, do que toda hora ficar acessando, porque uma coisa puxa a outra. Sabe qual que é a diferença? Por exemplo, quando você pegava antigamente uma revista para ler, quando você pegava um jornal para você ler, que ele acaba. Você vai lá, você folheia, ele acaba. Sabe o que acontece com as redes sociais? Não acaba nunca. Absolutamente nunca. Você fica rodando lá, a timeline, você fica olhando e aquilo não acaba, não acaba, não acaba, não acaba e você não consegue sair de lá. E aí já foi feita uma pesquisa que as pessoas, antes da pandemia, ficavam 4 horas por dia nas redes sociais. 4 horas. 4 horas. Você constrói uma vida em 4 horas por dia. Então, divide. Então pega lá o horário que você vai ficar no Instagram, no Facebook, o horário que você vai responder o WhatsApp de coisas que não são relacionadas ao seu trabalho, algo que te vai dar resultado. Por exemplo, eu trabalho muito pelo WhatsApp. Só que o que acontece com as pessoas da minha família, amigos pessoais, viu, Rê? Às vezes eu não respondo rápido. Por quê? Porque eu deixo para responder no bloco onde eu vou focar para olhar. Eu não sei se vocês já ouviram falar da técnica de Pomodoro, nem vou entrar sobre esse assunto agora, mas que fala da gente dar intervalos, né? Para poder realmente tirar a mente, entrar no estado de flow e dar aquela desconectada. Então, eu dou essas desconectadas respondendo o WhatsApp, né, das pessoas que são família, amigos próximos. Quando não é voltado a trabalho, eu não respondo de imediato, porque eu sei que aquilo vai me tirar o foco. Eu vou entrar num outro assunto que não é do que eu tô fazendo naquele momento. Por exemplo, tem pessoas que estão no meio do trabalho, aí ela clicou lá no YouTube, em algum lugar, e aí ela viu um vídeo super legal, ela para de fazer o que ela está fazendo e começa a assistir. Do nada, assim, parou. Então, qual que é a dica? Ué, você não achou um vídeo legal no YouTube? Encaminha esse vídeo lá para o seu grupinho resolver e no bloco assistir vídeos, você assiste. Nossa, Aline, mas que vida chata é essa, né? Fazer tudo assim, regradinho, tudo... Na verdade, o sucesso tem um preço. Agora, quando a gente olha as pessoas lá no topo, quando a gente olha as pessoas vivendo um sucesso absurdo na carreira dela, na vida pessoal, na vida como um todo, as pessoas adoram falar, e é isso, é aquilo. Eu sempre gosto daquela frase que fala, você vai ser aplaudido em público pelo que você fez em silêncio. Então ninguém vê o preço que você paga, ninguém vê as poucas horas que você dorme, ninguém vê. Só que o sucesso, ele vai exigir de você sacrifícios. Vai exigir de você criar realmente mudanças de padrões, mudança de mentalidade, faxina de dentro para fora.
Porque a maioria vai seguir a massa. A maioria vai nascer, viver e morrer, não sabe nem o que vai fazer aqui. E olha que a gente encontra pessoas de um potencial absurdo, que não querem mexer e sair de onde elas estão hoje. Então o sucesso, ele tem um preço. E um dos preços do sucesso se chama organização. Esse é um dos preços do sucesso. Aquela pessoa que é zoneada do A ao Z, que não sabe nada da vida dela, tá perdida, e ela vai, ela não começa, ela não termina. O cérebro, ele quer ajudar, mas precisa de direção certa, né? Como que você vai... E o desgaste. E olha o desgaste que é pra mente poder hoje, cada hora ter que focar numa coisa, começa e para, facilita o trabalho do seu cérebro. Então, divide essas atividades em bloco, paga as contas, pega lá, vou pagar toda segunda-feira as contas da semana, eu vou pagar as contas do mês num dia, eu vou pegar de 15 em 15, de 10 em 10, mas todo dia fazer a mesma ação. Olha o gasto energético. Então, começa realmente pega o seu trabalho, dentro do seu trabalho você também pode dividir o seu trabalho em blocos. Se você tem várias ações diferentes, divide, porque quando a gente toma ação ali, na mesma linha de pensamento, a gente fica mais produtivo, vai dando, sabe quando você vai falar, nossa, olha, hoje queria que o dia não acabasse, de tanta coisa que está acontecendo. Por quê? Porque o seu cérebro está engajado naquelas ações. Então, um outro ponto é definir blocos de tarefas. E um quarto ponto é você poder, hoje, que está muito associado com a procrastinação também. Tem muitas pessoas que falam, nossa, eu gostaria muito de parar de procrastinar e tudo mais. Então, qual é esse ponto? Ação imediata. E até mesmo para pessoas que eu mentoro hoje e tal, eu sempre falo, pega lá ações do dia a dia simples. Quero criar o hábito de tomar água. Legal. Você vai ter que pôr um alarme, lembra que eu falei que para você criar um hábito, você vai ter que ajudar seu cérebro a lembrar, e a melhor maneira de fazer isso é você colocando os alarmes. Então você colocou o alarme da água, o que vai acontecer com o procrastinador? Tocou o alarme da água, ele vai desligar e vai continuar fazendo e não vai nem se mexer. Então, quando a gente hoje quer fazer mudanças, quando eu quero ter ações imediatas na minha vida, o que vai ajudar na procrastinação e na produtividade, primeiro, de tudo que você tem que fazer, listar, pega lá, fica atento durante uma semana na sua rotina. E você vai começar a anotar tudo que você procrastina e deixa para depois, que você não faz na hora, que aquilo prejudica a sua produtividade. Então você vai começar a anotar tudo que você vai deixando para depois. Tocou o alarme da água, não tomei água. Eu teria que ler o livro de manhã, não li o livro de manhã. Eu teria que fazer atividade física, não fiz atividade física. Eu teria que fazer aqueles 5 minutos da meditação, não fiz. E vai anotando aí a lista, porque vai vir uma lista. E aí a segunda coisa é você pegar essas coisas que você anotou, que você hoje não está conseguindo ser produtivo, e você começar a colocar horários e datas a serem realizadas na agenda. A partir do momento que você colocou as datas, você coloca os alarmes. Então tá, coloquei o alarme da água, coloquei o alarme da suplementação que eu tenho que tomar, coloquei o alarme da leitura do livro. O que vai acontecer? Primeiro, você tem que colocar o alarme no horário que você vai poder executar. Adianta você colocar o alarme, leitura do livro, às 11h30 da manhã, que é o auge do seu trabalho, que jamais você vai conseguir parar para ler um livro. Então, que horas que você tem mais tempo para poder fazer isso? Aline, às 6h30 da manhã, que é o horário que eu acordo, eu tenho um tempinho em casa, então legal. 6h30 da manhã você vai colocar o alarme do livro. Só que tem uma coisa importante que você vai ter que fazer a hora que tocar o alarme. Você vai parar o que você está fazendo e você vai executar. Esse é o segredo para eliminar de vez da sua vida a procrastinação. Porque você precisa criar o caminho de execução no seu inconsciente. Você precisa dar a estrutura e tomar ação ali, aqui ó. Tocou o alarme, eu vou pegar o copo e eu vou tomar água. Pronto. Como a gente fala em inglês, done. Tá concluído. E aí o que acontece? Mas tem ações tão complexas que não é assim tão simples. Divide essa ação que é complexa em várias partes. E começa. Por quê?
E presta atenção numa coisa, se você tem algo que você deixa pra depois, começa com as coisas do dia, tá? Lá, arrumar a cama, você tomou água lá, por que já não lava o copo na hora que você toma água? Não, vou deixar pra depois. Ué, mas se alguém for fazer isso por você, que é delegar, você, tudo bem, você delegou pra alguém, tá tudo certo, alguém vai fazer por você. Agora, se não tem ninguém que vai arrumar a sua cama, então você já levanta e já arruma. Se não tem ninguém que vai lavar a sua louça, então você já come e lava a louça. Cria esse caminho de execução no seu cérebro. Cria. Isso foi uma coisa que eu aprendi logo que eu entrei no INEX com o Neil. Ele sempre falava, você vai ter que fazer? Então faz logo e já se livra disso. Então, e aí o que acontece? Aí entra naquele outro ponto que eu mencionei. A pessoa não faz de imediato, depois ela tem que apagar o incêndio. Aí porque não dá tempo mais, tá naquela correria e entra naquela... E aí você gasta muito mais tempo, você gasta muito mais energia e não faz com a mesma eficiência. Não faz. Então, você tem que verificar que essas mudanças, o maior beneficiado vai ser nós mesmos. Quando a gente muda, quem mais ganha com tudo isso somos nós. Então, dentro da nossa rotina, eu sempre falo, olha, faz esse teste. Faz esse teste e depois você me manda uma mensagem no WhatsApp ou aqui no Instagram. Pega um dia para você falar assim, não, hoje, absolutamente tudo que eu pegar para fazer, eu vou executar na hora. Aí você vai lá, tá bom. Tocou o alarme da água, tomei a água. A hora que você fizer isso, dá um senso tão absurdo interno de satisfação e realização, que você vai falar assim, nossa, aquela roupa que tá jogada em cima da cama, sabe aquela toalha que fica molhada na cama, e aí você, não, depois eu pego, e aí depois você ainda acaba até gerando outros conflitos, né, assim? E aí você vai lá, não, peraí, não, essa toalha não é aqui, eu vou pendurar. Pendura. Não, essa roupa não é jogada na cama, dobra e guarda. Nossa, eu tenho que ir lá e passar para poder fazer tal coisa. Eu tenho que ir lá acertar uma conta. Já não vai ter que pagar, já tem dinheiro na conta, paga agora. Faz o seu bloco de atividades e faz tudo naquele momento. Mas tem gente que divide o bloco de atividades e até o bloco deixa para depois. Ah, não, agora é o bloco de eu fazer as coisas na rua. Não vou fazer. Aí atropela, aí não dá tempo. Então, eu falo que a vida, ela sempre vai ter escolhas, né? Então, é importante a gente poder hoje ser o senhor das nossas escolhas. Porque quando eu começo a fazer essas mudanças, que são mudanças simples do dia a dia, de eu ir lá, parar e fazer, isso é uma coisa, a procrastinação é um ponto que para mim sempre foi algo assim que me incomodava, sempre que eu falei, não, isso é algo que eu quero mudar, porque a procrastinação me impedia de criar uma coisa na minha vida, que é a constância. Então, é aquela coisa de você poder criar realmente a rotina. Então, o que acontece hoje? É muito importante a gente poder enxergar o ganho por trás da ação. Quando a gente enxerga o ganho por trás da ação, fica muito mais fácil de se mover. Então, por isso que algumas pessoas têm dificuldade. E aí, pá, tudo bom? Por isso que algumas pessoas têm dificuldade, por exemplo, de criar mudança de hábito, porque ela não enxergou o ganho que vem por trás. Então, o nosso cérebro, ele sempre vai agir com ganhos secundários, né? Então, às vezes as pessoas falam assim, aquela pessoa lá é super melancólica, super depressiva, fica querendo chamar atenção. Não, na verdade, aquela pessoa tem um puta ganho secundário, por isso que ela reage desse jeito. Então, o nosso cérebro é uma máquina incrível, mas a gente precisa ter esse conhecimento, a gente precisa começar a conhecer melhor como a nossa mente reage. E a gente só consegue conhecer como a nossa mente reage quando a gente começa realmente a trazer as coisas para consciência. Por isso que eu falei que no começo há necessidade de você anotar, de você colocar as coisas no grupo Resolver, de você poder hoje se comprometer a fazer essas mudanças no dia a dia. Por quê? Porque aí você vai facilitar o trabalho da sua mente. A gente sempre vai falar do inconsciente, porque o inconsciente ele é responsável por mais de 95% das nossas ações e reações. Então é importante a gente ter esse parceiro aí, né, que é a nossa mente. E então realmente poder hoje, às vezes as pessoas viram para mim
e falam assim, ai Aline, eu preciso de mais motivação. Eu preciso de mais motivação na minha vida e não sei o quê. A própria palavra já diz, né? Um motivo para se mexer, motivo para ação. E na verdade, as pessoas não precisam de mais motivação. Precisam só de mais disciplina. Disciplina para se comprometer a algo e colocar, mudar e fazer, e fazer, e fazer. Porque deixa eu te contar, quando você começar a ver resultado na sua vida, você não precisa de motivação nenhuma. Porque o seu próprio resultado é o que te motiva a continuar. Agora, Einstein fala, é insano querer ter resultados diferentes fazendo tudo igual todos os dias. Então, se você quer hoje um resultado melhor e diferente, adivinha o que vai ter que acontecer? Fazer coisas diferentes, melhores. Até com as ferramentas que você tem, você chegou até aqui. Se você quer ir para um próximo nível na sua vida, seja profissional, emocional, financeiro, qualquer área da sua vida, se você quer ir para um próximo nível, você vai precisar adquirir mais recurso. E isso vai exigir muita disciplina. Então, quando a gente está falando hoje de poder lidar aí com a produtividade, é importante, então, enxergar que esses pontos vão facilitar o meu dia a dia. Então, você ir lá, eliminar a preocupação da sua mente. Vamos pegar aqui os pontos, né, que aumentam a produtividade para quem chegou agora aí. Então, o que aumenta a produtividade? Você tirar uma preocupação da sua mente, reloca em algum lugar, põe num bloco de notas, põe aí numa agenda, num papel. É você organizar hoje, o dia que vai vir amanhã, elegendo as 5 prioridades do seu dia. E comece pelas prioridades. Defina o seu dia, a sua semana, o seu mês em bloco de tarefas. Pega tarefas, né, para cada horário e vai de acordo com a sua disponibilidade aí, da sua rotina também. E tome ação imediata. Não fica deixando para depois. Tem que resolver alguma coisa, já faz agora. Isso vai te tornar mais produtivo. Entendeu? E aí, o que acontece? Você, esses dias mesmo, eu não sei se a Liege tá aí, mas eu fiz uma mentoria com a Liege. Ela é lá do Rio Grande do Sul. E foi muito incrível o que aconteceu. Eu falei pra ela, Liege, nós temos que modelar você. Liege, se você tiver aí, você dá um oizinho. E ela foi tão... Eu mandei pra ela um questionário pra fazer uma avaliação, pra poder dar essa mentoria pra ela. Mas assim, acho que não deu nem meia hora. Ela, tum. Eu falei, nessa, essa deve ser daquelas que bate e já resolve. Porque, foi muito rápido. Eu falei, meu Deus. E aí você olha e vê que essa é a questão da decisão, de fazer acontecer, é um caminho novo que você cria no seu cérebro. Porque a maioria das pessoas está acostumado com aquela coisa, depois eu faço, mais tarde eu faço. E vai deixando. Normalmente o depois eu faço, mais tarde eu faço, é porque não tem uma consequência aí. Aliás, tá aí, ó. Porque normalmente não tem uma consequência grave quando a pessoa deixa pra depois, né? Depois eu faço. Mas pensa assim, não tem uma consequência grave fora, mas pode ter uma consequência grave interna, porque você tá criando um caminho no seu cérebro que é autodestrutivo. Então a consequência sim, está acontecendo e isso mostra nos seus resultados. Então é importante ter essa consciência. A Patrícia tá falando, pra mim, quanto mais organização, maior nível de produtividade. Com certeza. Imagina, você vai lá e você tem você tem tudo no lugar, você sabe exatamente onde estão as coisas, e aí fica tudo mais fácil, você vai com certeza produzir mais. A Patrícia é uma pessoa extremamente organizada. Até esses dias nós estávamos conversando, eu e a Patrícia é minha irmã, mora nos Estados Unidos, mora na Flórida. A gente tava conversando com ela da gente fazer uma live, porque como ela já mora há mais de 20 anos e muitas pessoas falam, né, como que é hoje, isso acho que até vamos fazer um tema aí, de uma live de como a gente poder, o preço que a gente paga para realizar um sonho, né, porque só quem passou pelo processo sabe o preço que poder desbravar aí, morar fora do país e tudo mais. Vamos amadurecer aí, já tá feito o convite aqui ao vivo, para você estar comigo numa próxima live ou numa outra live, pra gente poder bater um papo sobre essa questão de ir atrás de um sonho. Olha lá, já tá confirmado então. Aí a gente já bota a Adriana, a Renata, tem tanta amiga que mora fora que é legal. Então, assim, então é importante, né, como a Patrícia mencionou, da questão da organização, né, de você ter realmente as coisas, e eu falo que a organização começa
fora primeiro e depois você organiza dentro, né? Quando você começa a querer fazer arrumação de guarda-roupa, deixar tudo no lugar, organizar a mesa, você já percebe que a pessoa tá passando uma mudança de dentro para fora. Ela já começa a passar, né? Ela tá querendo mudar. Então, ah lá, já tá aceito então. Vamos depois bater um papo aí, ver como a gente pode fazer para fazer essa live aí. A gente de repente marca no próximo domingo. E aí a Jana tá falando, organizações, produtividade, foco no que quer até a energia da gente mudar, exatamente. Vocês querem fazer alguma pergunta, gente? Porque falta acho que uns 5 minutinhos pra live encerrar. Passa rápido, né? Que eu falo muito, né, gente? Meu Deus. E vocês querem perguntar alguma coisa? Acho que tem uma pergunta aqui, peraí. Ah, não é. Vocês querem perguntar alguma coisa? Deixa eu ver se tem aqui. Peraí. Deixa eu pôr o filtrinho aqui, gente. A live, Rejane, sempre vai ser no domingo, às 3 horas da tarde. Esse vai ser um horário fixo que eu vou fazer as lives, tá? Deixa eu ver aqui o que a Renata tá falando. Sim, as crianças vão seguindo os nossos exemplos, com toda certeza. Se você hoje consegue ter esse modelo de excelência em casa, né, para as crianças, é algo incrível, com toda certeza. E vocês querem perguntar alguma coisa? Porque eu acho que daqui a pouquinho já vai dar o tempo aqui. E aí a gente combina aí de poder no próximo domingo a gente bater esse papo sobre sonhos, como que é hoje, o preço que a gente paga para realizar um sonho. E realmente assim, a gente sabe que o desafio ela vem, né? A gente sabe que principalmente quando a gente tem um objetivo grande a ser realizado, não é uma tarefa fácil, uma tarefa de muita resiliência, de muita perseverança. E é muito legal a gente poder ter inspirações, né? E poder eu falo que uma das coisas que mais inspira é a história da vida das pessoas, né? Porque a gente acaba hoje, deixa eu só ver aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Ver se aparece aqui, ó. A Renata perguntou como ensinar a não procrastinar para as crianças. Eu acho que as crianças, o que acontece? Entra naquele ponto do ganho, né? Poder hoje mostrar para as crianças a questão dela, por exemplo, tem que fazer a tarefa, né? Então tem que fazer a tarefa e depois ela vai lá e vai fazer as atividades que ela quer, ou brincar, ir num videogame, ou fazer alguma ação. Então é aquela questão, né? Olha, se você já fizer agora, você já fica livre e você vai poder hoje fazer outra coisa que você gosta, porque normalmente a procrastinação, ela tá associada a uma coisa que a gente não gosta de fazer, né? Então é importante mostrar o caminho do benefício que vem da ação imediata. Então, você já vai ter que fazer, não vai ter que fazer a tarefa da escola, não vai ter que ler esse livro. Então vamos fazer agora e depois você vai e executa as coisas que você gosta. Porque quando é uma coisa que a gente dá muito prazer, normalmente a gente já faz logo. Então, normalmente a procrastinação está associada a algo que fala, vou ter que fazer muito. Porque, por exemplo, vamos colocar o exemplo aí da atividade física, por exemplo. Por que muitas pessoas procrastinam? Porque não é algo que dá prazer. A pessoa fala, vou ter que ir lá, vou fazer só por fazer. Aí até ela achar um ganho secundário. Não, peraí, se eu criar disciplina, eu vou lá, eu vou ter mais energia, eu vou entrar naquela roupa que eu quero, eu vou me sentir bem. Então aí começa a ter os ganhos secundários, a pessoa começa a se mexer, igual a Regiane tá falando, fazer um acordo com a criança, né? Então faz a tarefa agora e depois você vai poder brincar e tudo isso que a gente... Renata, você é a melhor pessoa para ensinar, você dá aula com as crianças. E aqui tá falando que eu tenho mais 1 minuto e 40. A Adriana colocou, eu sempre faço o que eu não gosto e daí dói deixar para depois. Mas já faz logo, Adriana, já fica livre, já se livra do que você não gosta. Essa é a grande sacada. Então, aqui tem 1 minuto e meio, vai encerrar a live, então eu quero deixar aqui o meu muito obrigado por vocês estarem aqui, por tirarem o seu tempo no domingo. Espero vocês aqui no próximo domingo às 15 horas pra gente fazer essa live aí com a Patrícia e ela poder nos contar essa vivência aí de mais de 20 anos morando nos Estados Unidos e de como foi para chegar nesse sonho tão grande que foi poder se tornar cidadã americana e poder lá jurar bandeira e poder viver esse outro lado, tá bom? A Patrícia falou de criar bons hábitos, a satisfação de concluir algo é maravilhosa, com toda certeza, e aí a gente
vai ficando junto aí, tá bom? Um beijo pra vocês, um ótimo finalzinho de domingo e até o próximo domingo às 15 horas aqui, tá bom? E qualquer dúvida também, podem me mandar uma mensagem no meu direct ou no meu WhatsApp. Um beijo pra todos, até breve!